Saúdo a todos com a paz do Senhor. Desde já quero agradecer a todos os inscritos desse canal. Breve, logo estaremos fazendo live para abençoar e trazer a palavra de Deus para todos, em nome de Jesus. Estamos aqui no livro de Mateus. Estamos aqui no livro de Mateus, no seu capítulo 4, aonde que nesse dia chamado hoje eu quero trazer que o foco estará no versículo 6, que tem uma forte ligação lá no Salmo 91. Salmo 91, no seu versículo 11 ao 12, aonde eu quero trazer para alguns irmãos, alguns já conhecem, já sabem sobre a mensagem, mas tem alguns que estão chegando agora e tem suas Bíblias e precisa ter esse conhecimento. A Bíblia, sim, é um livro sagrado, é a boca de Deus. Mas vamos saber interpretar as palavras que estão lá. Nem tudo que está escrito são palavras que estão saindo da boca de Deus. São palavras que foram saídas da boca do inimigo para confundir os seus. Tanto que a Bíblia nos alerta. Desde aquela época dos seus patriarcas, o inimigo sempre já tentou imitar e produzir as coisas de Deus. O inimigo, ele tem conhecimento das palavras. Olha o que diz aqui no versículo 6, quando Jesus estava lá no deserto, jejuando e passando os seus dias lá, e foi tentado pelo inimigo. Olha o que fala. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos anjos dará ordem ao teu respeito, e tomará tuas mãos para que não tropece com teus pés em alguma pedra. Isso é o tentador, é o inimigo falando com Jesus, usando as palavras de Deus, o conhecimento bíblico contra Jesus, o escolhido. Jesus, com tamanha sabedoria, respondeu para o tentador: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Jesus respondeu para o inimigo, o tentador, que estava usando essas palavras lindas e belas, que estará no Salmo 91, entre seu versículo 11 ao 12. Para Jesus se lançar do penhasco abaixo, que Deus ia enviar anjos para segurar na mão dele, para que ele não se batesse ou tropeçasse em alguma pedra. Mas do mesmo jeito que o inimigo tinha o conhecimento, Jesus tinha o conhecimento ao dobro e respondeu à altura. Vamos para o Salmo 91 para você ver essa mesma escrita. Lá no Salmo 91 é o puro salmista falando a pura palavra limpa e verdadeira de Deus. Aqui de Mateus 4, essas palavras escritas é o tentador, o inimigo usando de sabedoria contra o poderoso, separado, escolhido, Jesus de Nazaré. Vamos para o Salmo 91 para vocês verem a mesma palavra
a mesma frase. Lembrando que aqui é uma ligação de versículo para tirar essa dúvida dos irmãos. Não é uma ligação de versículo para ter um texto de mensagens fortes de Deus. Sim, uma ligação de versículo nesse momento para provar para os irmãos que o inimigo, ele usa a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Para que a gente não venha replicar o que o inimigo está falando contra o nosso Jesus. Agora, vamos para o Salmo 91. Glória a Deus. Salmo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aleluias, glória a Deus. Aqui, versículo 11, Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra. O salmista está falando aqui nesse salmo, trazendo a limpa e pura palavra de Deus. É aqui nessa mensagem, com outros livros, que a gente tem que fazer ligação para pregoar para um novo convertido, no evangelismo na rua, e para as pessoas que ainda não têm conhecimento da palavra. Lá em Mateus, ali é um diálogo pesado entre Cristo e o tentador. Quando ele estava todo momento esperando uma fraqueza de Jesus. Foi quando Jesus estava jejuando e teve fome. Ele achou que, porque Jesus teve fome, era o momento dele entrar em ação, achando que a fome de Jesus seria uma brecha para tragar, para debrear e enganar. Quantas palavras ele usou lá em Mateus para tentar tirar o foco de Jesus daquela missão que ele estava ali jejuando, tentando que Jesus usasse o dom para transformar pedra em pão. Levou em outros lugares, mostrando a riqueza, os ouros e os tesouros deles, para tentar de todo jeito enganar o nosso Senhor Jesus. Mas ele foi resistente e resistiu à tentação de Jesus. Então, caros amigos, irmão ouvinte da palavra de Deus, assim como Jesus Cristo, ele foi tentado pelo diabo no deserto, foi perseguido, como aqui fala na palavra, de todas as formas, até se cansar, e do céu vieram o anjo para Jesus
para servir ao Todo-Poderoso, Satanás se afastou com sua bagagem. Imagine eu e você nós temos que ter sabedoria para o momento da nossa tribulação, das tentações que vier até a gente, e ter sabedoria como Jesus teve para rebater ao inimigo com palavras e não com agressões. Porque o inimigo usa todos os meios para tentar tirar o servo fiel da presença de Deus. Você vê aqui, ó, a tentação de Jesus. Você vê que aqui em cima tem as reais ligações com esse versículo, com esse capítulo. Lá em Marcos e Lucas, você encontra ligações com essa mensagem. Mas o que eu estou trazendo para vocês hoje é as palavras que o tentador usou, que as mesmas palavras que tem lá no Salmo 91, um salmo poderosíssimo, nos momentos de aflições, de tristeza. Pode ler copiosamente às madrugadas, que os irmãos terão resultados. Que os irmãos terão resultado. Pode dar pausa na tela do seu celular, do seu monitor de televisão ou do seu computador, que você vai conseguir ler este texto, que é o mesmo texto que está no Salmo 91. Lembrando aos irmãos que aqui é um diálogo entre o tentador e Jesus. O tentador e Jesus. Para finalizar minhas palavras, aleluias, vamos finalizar o texto com esse momento de Jesus. E disse o tentador, né? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O inimigo falou para Jesus, depois de mostrar a riqueza, as glórias, o palácio, os tesouros, e disse para Jesus, se Jesus prostrado-se diante ele e adorar a ele, ele daria tudo isso para Jesus. E Jesus responde, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Oh, glória! E quando Jesus fala essas lindas palavras maravilhosas, então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjo e o serviram. Oh, glória!
Aleluias de Cantaramasúbia. Tem pessoas que servem a Deus, fez tanto pelo ministério, pela igreja, evangelismo, demorou para ter o êxito, alcançar o seu chamado, e por causa de uma fraqueza, em um estalo de dedo, se entregou de novo ao mundo e voltou às mesmices. Seja forte, irmão, irmã, como Jesus foi forte no deserto. Se já é liberto do vício da bebida, do cigarro ou algum entorpecente, e hoje serve a Deus, tem seu ministério, está ganhando almas para Jesus, seja forte, que o inimigo ele está com ódio mortal de ti e quer de todo jeito te enganar, oferecendo de novo a vida mudando. Cai fora, irmão. Dê um não bem grande para o inimigo. Feliz a nação que tem ser Deus como seu Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E aqui eu encerro esse vídeo